Aí, pronto. Chegou ele ali. Cadê o microfone que eu não estou vendo aqui? Ah, viu? Oi, Você está Rui, boa vendo? noite. Ave Maria, meu Deus, Ave Maria. Entra nesse Instagram. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Rui. Como Boa é que noite está? Tudo bem, e você, como está? Eu também. Estou nesse Instagram a pulso, que eu não gosto do Instagram. Achei ele muito complicado para meu gosto. Mas A nós gente já tem que... estamos lá ao vivo, não? Ou ainda estamos ao Estamos vivo? ao vivo. Já Mãe estamos de ao vivo. Deus. Não, devia ser uma conversa particular, como a gente faz no Meet e no Zoom. Sim. Se quiser, eu posso reiniciar aqui a transmissão, só para a Não, gente deixa assim poder... mesmo. Deixa assim mesmo. Tá bom É? assim. Tá bom É, assim? Tá é. bom, então. Bom, boa noite também aos presentes. Iniciaremos agora mais uma transmissão da Academia de Letras de Ilhéus. Hoje conversaremos com o professor Rui Povas a respeito de suas relações com o Jorge Amado. Jorge Amado, que nesta data, de 10 de agosto de 2021, faria 109 anos, nascido na cidade de Itabuna, e com inúmeros livros sobre a região e também sobre o Brasil, Salvador e por onde esteve. Tem dezenas de livros publicados, foi traduzido em dezenas de países e publicado também nessas dezenas de países para os idiomas aos quais foi traduzido, né? O nosso convidado para falar a respeito de suas relações com o Jorge Amado, Rui Carmo Povas, ele é ense, fixado em Itabuna, licenciado em Letras, mestre em Letras Vernáculas, doutor honoris causa. Em Itabuna, fundou o Ilê Axé Ijexá, terreiro de candomblé de origem nagô, de nação Ijexá, no qual exerce a função de babalorixá. Sua produção escrita abrange o verso e a prosa e tem publicado Vocabulário da Paixão, A Linguagem do Candomblé, Itã dos Mais Velhos, Itã de Boca ao Ouvido, A Fala do Santo, Verso Reverso, Da Porteira para Fora, A Memória do Feminino no Candomblé, Meijigan e o Contexto da Escravidão, Fazenda de Contos, A Viagem de Orixalá, Novos Dizeres, Representações do Escondido, Matéria Acidentada, Oratório, A Sombra no Espelho e Dizeres Esparsos. Uma vasta obra. Rui também é fundador do Laboratório de Redação e do Núcleo de Estudos Afro-Baianos Regionais, CAUE, da Universidade Estadual de Santa Cruz, do qual foi coordenador durante 16 anos, sendo editor do jornal Takadá, do Caderno CAUE e da Revista CAUE. Ocupa a cadeira 18 da Academia de Letras de Ilhéus e é membro fundador da Academia de Letras de Itabuna. Rui, te cumprimento em nome do público, agradeço sua presença e te passo de imediato a palavra para que você possa iniciar a sua fala com as primeiras palavras aqui de início da transmissão. Pois bem, uma boa noite a você, Geraldo, e a todos que nos veem e ouvem. De início, agradecer à Academia de Letras de Ilhéus, a Paulo Cidade e a você por organizarem esta ocasião e lembrarem-se de mim. De minha parte, eu não quero assumir aqui agora um papel de um crítico literário, não quero me armar de um referencial teórico, metodológico, de fundamentos filosóficos para analisar a obra de Jorge Amado. E mesmo eu não pretendo fazer uma análise da obra. Seria muita pretensão minha, no raio de 60 minutos, eu querer fazer análise de uma obra tão vasta, de temas tão variados como a obra que Jorge Amado criou. Mas eu queria pegar alguns fios da vida de Jorge Amado, da sua história como político, escritor, descendente de coronéis do Cacau, de gente de terreiro,
e principalmente de conversas que eu mantive durante tempos com ele. Mas para isso é preciso um entendimento seguinte. Pessoas de candomblé ainda são do tempo dos dinossauros, os mais velhos. Nós costumamos mandar bilhetes, nós costumamos mandar recado. Em se tratando de autoridades, como Jorge Amado, Ogan Iobá, do Opô Afonjá, e o Babalorixá do Iliaxé Ijexá, a nossa conversa particular girava muito em torno dos nossos fundamentos religiosos, do nosso axé, da nossa caminhada em direção ao orixá, essas coisas assim. Tanto assim que a minha própria família nunca soube dessa veiculação de conversa que eu mantinha com Jorge Amado, e acredito que a família dele também não sabia disso, porque nós não costumamos dizer a terceiros a respeito de nossas conversas. Isso quando se trata de pessoas que são autoridades do candomblé, principalmente os mais velhos. Os mais novos não tanto assim, mas os mais velhos costumam agir desse modo. Ele costumava, quando vinha, o trânsito sempre foi legal entre Itabuna e Salvador, quando via alguém, amigo comum, conhecido comum, ele me mandava um recado. Quando eu sabia que alguém ia para lá, eu mandava um recado para ele. E quando ele não queria mandar recado, ele pegava um livro dele e naquela folha de rosto em branco ele escrevia um bilhete para mim. Agora veja, não é? Bilhetes que eu li até com muita dificuldade, porque a letra dele era um verdadeiro garrancho, como os antigos diziam. Quando eu quis publicar minha tese de mestrado, foi ele que me aconselhou certos direcionamentos que eu deveria dar para transitar do formato de tese de mestrado para livro. Foi uma conversa demoradíssima com ele, uma verdadeira troca de informação e até de ensinamentos. Certos poemas que eu escrevia, que eu mandava para ele mandava cobrindo de elogios, dizendo, você devia mandar nesse tempo da tia Dorival Caymmi, mande para Caymmi musicar este poema seu, essas coisas assim. Mas era uma conversa muito particular, muito reservada. Pois bem, então eu queria pegar esses fios, tentar fazer um crochê, talvez, uma tarrafa, talvez, uma rede, talvez, né, para dizer a quem me ouve algumas coisas particulares sobre Jorge Amado e algumas outras tantas coisas que são de domínio público. Por exemplo, ele começa a vida dele de escritor aos 19 anos de idade, com cacau, suor, não é bem novinho ainda, e foi aclamado pela crítica favorável, a outra crítica bateu de frente, porque na crítica escreva o que se escrever, sempre há os a favor e os contra, que isso nem é da crítica literária, é do gênero humano. Pois bem, aí ele se envereda, de Ferradas ele vai para Ilhéus, de Ilhéus ele vai para o Rio de Janeiro estudar, no Rio de Janeiro ele se torna jornalista, e a veia de escritor vai se aprofundando cada vez mais, e ele se torna ativista político, filiado ao Partido Comunista. É quando vê Getúlio Vargas, ele já era deputado federal e foi caçado pelo regime de Vargas, né? E teve que sair do país, se exilar, para não ser preso. Foi para a Argentina, para o Chile, daí foi para Praga, de Praga para Paris, de Paris para a União Soviética. Ele caiu no gosto dos soviéticos, porque a obra dele visava o proletariado, não é? Então ele dava voz ao proletário, e isso é muito bem visto pelo povo da corrente esquerda socialista, comunista e outros istas, né? E nós somos cheios de istas. Tem um ista para qualquer coisa que você queira fundar, fazer ou iniciar, você tem um ista. Pois bem, e ele continua no exterior escrevendo.
E quanto mais ele escreve e publica, mais fama ele adquire, a ponto de ter escrito 49 livros, muitos dos quais são traduzidos em 80 países, em 49 idiomas. Ora, quem consegue chegar a tanto, quando o mundo aclama, não foi só o Brasil, não foi só o Nordeste, não foi só a Bahia, o mundo aclamou Jorge Amado a ponto de traduzi-lo em 49 idiomas. Então, isso não é para qualquer um. Há de se perguntar, o que fez ele nas suas escritas a ponto de conseguir tamanha fama? Eu acho que é sobre isso que a gente precisa conversar. Então, são essas minhas palavras introdutórias. Sim. Como ele conseguiu, né, se introduzir em sociedades tão distintas, dadas as quantidades de idiomas que a literatura dele foi vertida. Então a gente percebe de como ele teve essa imersão em sociedades que, muito possivelmente, se comportam de forma diferente, né, ao redor do mundo, né? E há uma certa universalidade na presença dele com relação à literatura. Nós separamos, Rui, alguns trechos, e iniciaremos com 2 trechos do discurso de posse dele na Academia Brasileira de Letras. E aí eu faço a leitura de um trecho, e aí você comenta, e depois eu volto para a leitura do segundo trecho. O primeiro trecho do discurso de posse é: o que sei, voltando um pouquinho, abre aspas, o que sei e aprendi na convivência com o povo nas ladeiras e becos da cidade bem-amada, nos caminhos do Cacau e da Caatinga, numa intimidade que se fortaleceu e ampliou no passar do tempo, permitindo que eu me sinta carne e sangue, voz e contingência, intérprete e arauto de suas lutas e esperança. Fecha aspas. Então, deixa eu citar uma outra passagem do discurso de posse dele na Academia de Letras, que nada melhor do que perguntar ao próprio Jorge. Ele diz: quanto a mim, busquei o caminho nada cômodo do compromisso com os pobres e os oprimidos, com os que nada têm e lutam por um lugar ao sol, com os que não participam dos bens do mundo, e quis ser, na medida de minhas forças, voz de suas ânsias, dores e esperanças. Refletindo o despertar de sua consciência, desejei levar seu clamor a todos os ouvidos, amassar em seu barro o humanismo de meus livros, criar sobre eles e para eles. Ora, aí está uma das chaves. Esse sentimento que ele tem para com os pobres e os oprimidos, a ponto de ir, na vida real, se abeberar em personagens anônimos e fazê-los tornarem-se heróis nas páginas de seus romances. Isso é uma das chaves que abriram o mundo para que Jorge Amado se tornasse famoso. Um dia, em uma conversa particular, na casa de Telmo Padilha, ele me disse o seguinte, que os personagens dele, nenhum deles seria um personagem real. Não existiu aquele Jubiabá do romance Jubiabá. Não existiu aquele Pedro Arcanjo de Tenda dos Milagres. Mas seus personagens eram muito mais uma bricolagem com qualidades, ansiedades, buscas e agonias de várias pessoas com as quais ele tinha contato durante a existência. Isso fez com que o povo de terreiro visse em Jorge Amado um de seus iguais, porque Jorge Amado era comunista e ateu, confesso, né? Muito bem. Como é que um comunista se torna Ogã de Candomblé? Era o que? Era uma fantasia, era uma mentira de Jorge? E um dia, nós conversando com isto, eu disse: Jorge, logo que você
é um ateu. Como é que você se tornou uma pessoa do candomblé? E ele me disse, e quem me disse que eu sou ateu? Eu disse, não, todo mundo diz. Sim, todo mundo não tem a minha voz. Eu nunca disse isso a ninguém. As pessoas que dizem isso de mim. Olha, Rui, quando eu comecei a andar em terreiros da Bahia, que ele não chamava Salvador, chamava Bahia, eu fui levado por Caribé. Era Caribé que me conduzia pelas ladeiras, por aqueles becos, por aqueles morros, e a gente amanhecia o dia vendo rituais de candomblé, nas mais diversas casas. E a proporção que eu ia vendo aquilo, eu ia sentindo em mim que ali estava um povo herói. Aquele povo transcendia toda e qualquer realidade brasileira. Aquele povo era tipicamente sul-americano, nordestino, baiano, brasileiro. Eu não podia deixar de pegar essa gente para trazê-la para as páginas da literatura. Foi assim que eu criei um Pedro Arcanjo, uma Teresa Batista cansada de guerra. Esse povo todo veio da minha... Ele ainda disse assim, se você lê Jubiabá com atenção, você vai ver que em Jubiabá eu ainda não sou uma pessoa de terreiro. Eu era um escritor que ia lá, espiava e tomava algumas coisas, algumas pinceladas aqui e ali, compunha meus personagens. Há uma passagem, Rui, inclusive, que a heroína é manifestada por a entidade chamada Oxalá numa dança de candomblé, e que ela está se lembrando do amante dela, do homem dela, e depois que eu me tornei uma pessoa de candomblé, eu jamais escreveria isso, que são coisas incompatíveis, irreconciliáveis, impossíveis de acontecer. Mas se você olhar, por exemplo, Pedro, isso ele conversando comigo, se você olhar Pedro Arcanjo é legitimamente uma pessoa que professa e pratica a fé no candomblé, nos orixás, seguindo todos os fundamentos. Porque aí, quando eu criei Pedro Arcanjo, eu já era um Ogã. Que pouca gente sabe que Jorge Amado, antes de ser Obá, ele foi Ogã. Só que ele não foi Ogã do Opoafonjá, ele foi Ogã do terreiro de Joãozinho da Gomeia. E ele mesmo diz isto aqui. Deixa eu ver se eu acho. Ele diz assim, naquele livro Bahia de Todos os Santos. O pai de santo Joãozinho da Gomeia, ou Joãozinho da Pedra Preta, é um maravilhoso bailarino, digno de palco de grandes teatros. O caminho do São Caetano, que leva à difícil estrada da Gomeia, daquele tempo, é percorrido por quanto artista, quanto escritor e quanto sábio passa por esta cidade. Sou Ogã deste candomblé, e esse talvez seja o único título que carrego comigo. Quase Ogã também é o professor Roger Barthes, da Faculdade de Filosofia de São Paulo. Ele diz isso no livro Bahia de Todos os Santos. Entende? Ele se orgulha de ser Ogã do terreiro de Joãozinho da Gomeia, que já faleceu, que era conhecido como o rei do candomblé. Mais tarde é que ele se aproxima do Opoafonjá, e o Opoafonjá toma Jorge Amado como um dos seus. E aí Mãe Senhora inicia Jorge Amado, porque o título de Obá não é um título dado numa cerimônia civil, é no ritual religioso que a pessoa fica retido por vários dias num quarto exclusivo, submetido a vários rituais do candomblé. E ele se submeteu a tudo isso. Não porque ele quisesse conhecer o candomblé, porque ele encontrou o mundo dele ali naquele terreiro, entende? Ele encontrou os verdadeiros heróis que ele buscava. Pois bem, isso não tirou dele a condição de grande escritor que ele foi. Quer ver o que ele diz? Aqui tem uma coisa interessante. Ele diz assim, no discurso de recepção a Adonias Filho. Quando Adonias Filho assumiu a Academia de Letras, a Academia escolheu Jorge Amado para saudá-lo. Você sabe que é do rito da Academia, quem chega é sempre saudado por um dos mais antigos. Então, ele já estava na Academia, coube a ele a recepcionar Adonias Filho.
Em dado momento do discurso de posse, ele diz assim: quanto a mim, sou a favor de todas as experiências no campo da arte e da literatura. São todas elas válidas. Sem experimentar, o artista não avança em sua arte e não faz avançar a arte. Mas nem por experimentar e buscar novos caminhos, nem por se levantar na necessária e inevitável luta contra os que procederam, nem assim podem e devem os jovens artistas abandonar a realidade onde se movem e onde criam. Nem assim podem faltar às suas obrigações com o seu povo. Então, você vê, ele é um eclético. Ele admite que a arte é o campo da experimentação e da experiência, que a arte não está engessada, nem pode ser estratificada no tempo e no espaço. A arte sai do imaginário do artista que a corporifica, que a concretiza, e o imaginário não é estático, porque o imaginário é criação do humano, e o humano passa por mudanças e passa por transformações. E como disse José de Alencar, na última frase do romance Iracema, tudo passa sobre a terra. Pois bem, então esse ecletismo dele fez com que ele enxergasse o povo com outros olhos. Ele visse outros valores, porque você sabe que a nossa nação se construiu como uma nação exclusivista, mandonista, de uma elite que sempre esteve no topo da pirâmide e não sairá desse topo tão cedo, porque até mesmo quem está na base o sonho é chegar lá em cima. Pois bem, então o que é que acontece? Essa elite sempre foi dominadora, sempre teve os privilégios. É uma elite que leu a Sagrada Escritura no Gênesis e no versículo onde tem comerás o pão com suor, a elite acrescentou do rosto alheio. Então tem uma classe de trabalhador que pega no pesado, que derrama o suor, para que outros se deleitem nas tetas da nação. O certo é isso. Pois bem, então ele vê isto, ele se dá conta disso e quer ser testemunho do seu tempo através da arte, e na arte através da literatura. E aí ele chega, nos primeiros tempos, até a abusar da língua portuguesa. Ele pega o que existe de mais popular, e no popular você sabe que está incluso o nível da pornografia, porque a elite pronuncia muita pornografia, às escondidas. O povão de Deus pronuncia muita pornografia, no meio da rua, não é? Palavras que são consideradas imorais, indecentes, para o povão de Deus, não passa de expressão do sentimento. Pois bem, eu não vou repeti-las agora, que tanto eu como você conhecemos todas elas, não só porque somos brasileiros, nordestinos e baianos, mas também porque somos escritores, e é a obrigação do escritor conhecer os diversos níveis linguísticos que são utilizados pela comunidade na qual o escritor quer mergulhar, para poder fazer a seleção. Eu me lembro do meu tempo de rapazola, ginasiano. As mocinhas, minhas colegas, eram proibidas de ler a obra de Jorge Amado. Mentira, todas leiam. Em casa era proibido. Nós, os homens, os rapazinhos, carregávamos os livros para elas. Elas não levavam para casa. Liam no intervalo. Liam lá na cobertura do ginásio IME, que ficava vazia. Elas liam. Mas liam escondido. Os rapazes tinham uma certa liberdade para ler. E a casa de família considerada honrada não teria jamais um livro de Jorge Amado, porque era considerado imoral e pornográfico. Mas o que era essa imoralidade? O que era essa pornografia? Era lidar com a língua do povão de Deus. E você sabe que a elite sempre teve um pé atrás com quem não pertence ao topo da pirâmide.
Isso é público e é notório, não estou inventando nada, não é a leitura do mundo exclusiva que eu faço, está aí nas páginas dos ensaios de sociologia, de antropologia, publicados a rodo no Brasil. Sim, Pois bem, inclusive essa barreira de léxico e de linguagem pode ser erigida justamente para fazer essa separação desejada, né, pela elite, o que é muito lamentável. O trecho, Rui, inclusive, do nosso segundo recorte, que também é do discurso de posse de Jorge Amado na Academia Brasileira de Letras, fala justamente disso que você vem tratando, da inserção dele na comunidade, do olhar dele para a comunidade. Então eu vou só fazer a leitura e aí você toca o assunto. Quer dizer, abre aspas, disse Jorge, né? Abre aspas. Nunca desejei senão ser um escritor de meu tempo e de meu país. Não pretendi e não tentei nunca fugir ao drama que nos coube viver de um mundo agonizante e um mundo nascente. Fecha aspas. Então deixa eu continuar a fala dele nesse mesmo discurso, sequenciando o ponto onde você fez. Não pretendi e não tentei nunca ser universal, senão sendo brasileiro, e cada vez mais brasileiro. Poderia mesmo dizer, cada vez mais baiano, cada vez mais um escritor baiano. E se meus livros foram felizes pelo mundo afora, se encontraram acolhimento e estima dos escritores e leitores estrangeiros, devo essa estima a esse público, a condição brasileira daquilo que escrevi, a fidelidade mantida para com meu povo, com quem aprendi tudo quanto sei e de quem desejei ser intérprete. Então ele não atribui a glória da obra dele a qualidades dele, mas sim ao seu estar no mundo. E que estar no mundo era esse, de uma fidelidade mantida com o povo. E com o povo ele diz que aprendeu tudo o que ele sabia, e ele desejou ser intérprete desse povo. Então ele não era cultivador do eu, ele não era um ególatra, ele não tinha ego inflamado. E você vê, nós estamos cercados, nós dois somos escritores, nós estamos cercados de escritores neste Brasil, que tem cada um que o ego é maior do que o Everest, em busca da fama, em busca da glória, de que todo mundo faça reverência às suas profundas qualidades, enquanto que Jorge Amado mostra, num discurso de posse, a sua humildade, dizer assim, não, com o povo eu aprendi, o povo foi meu professor, eu não ensinei nada a ninguém, ao contrário, eu aprendi. O máximo que eu fiz foi me tornar intérprete. Então, você veja, é como se houvesse dois dialogantes, o A e o B. Só que eles falam língua estrangeira e precisariam de um intérprete. O intérprete não tem a glória da entrevista. Quem tem a glória da entrevista são os dois dialogantes. O intérprete funciona apenas como mero tradutor e depois é esquecido. Jorge Amado faz o contrário, assume o papel de intérprete. E nesse papel de intérprete, ele mergulha a fundo no sentimento do povo, nas suas carências, nas suas necessidades, nas suas precisões, para transformar este mesmo povo em herói em sua obra de arte. É bom. Um escritor tem que lidar necessariamente com um artefato chamado a língua, não é? É através da língua que nós, escritores, construímos nossas narrativas, nossos poemas, nossos personagens, um tempo, um local, uma história. Pois bem, seja na crônica, seja na novela, seja no romance, seja no poema, nós agimos assim. O nosso instrumento de trabalho, o nosso cinzel, o nosso pincel, o nosso trombone é a língua. Sem ela, a gente não dá corpo àquilo que a nossa intuição dita. Então, Antônio Olinto, que foi adido cultural brasileiro na Nigéria,
por muito tempo, também um Obá de Xangô, no Opô Afonjá, amicíssimo e colega de Jorge Amado, contemporâneo. Antônio Olímpio dá um depoimento sobre Jorge e o uso da língua, dizendo: a língua que ele usa é a do próprio povo, da sua gente. E o criador de personagens está aí, cercado dos seus personagens, identificado com eles, ouvindo-lhes a cada instante a fala, amando-os pelo que são, compreendendo-os e colocando-os numa língua viva e atuante. Então, você vê que não sou eu que estou dizendo isso, esses depoimentos vêm de grandes personalidades internacionais, como Antônio Olinto, o criador daquele majestoso A Casa da Água, O Rei de Queto, O Trono de Vidro, não sei se você conhece, essa trilogia de Antônio Olinto. Conhece? Não, Rui, não conheço. Quando tiver tempo, use e abuse, principalmente A Casa da Água, que é o primeiro livro dele da trilogia, é um espetáculo. Maneja a língua portuguesa com verdadeira arte, maneja a narrativa, a construção do personagem. E é um documentário que não é documento, porque é recriado. Ele recria tudo. Que o bom escritor é um recriador. Ele não é criador, ele não inventa coisas, ele recria histórias, recria personagens, recria lugares, recria fatos, mas fatos que estão lá cristalizados no tempo. Só que ele, como ele não é historiador, ele não vai lá para copiar ipsilíteres o evento, o personagem, o tempo e o espaço. Ele pega aqueles elementos todos, recria e manejando a língua de sua nacionalidade, ele dá um corpo novo, uma vida nova, um espaço novo, um personagem novo, uma história nova, tudo é novo sendo o mesmo. Entende? É contar Sim. O mesmo, é mostrar o mesmo, mas o mesmo que é outro, o mesmo que é novo. Essa é a glória de quem escreve literatura. Não é? Por exemplo, você é um grande poeta, você é de uma sensibilidade extrema. Conheço sua obra, aliás, conheço você desde seu pai, que seu pai foi meu colega de ginásio, né? Eu jamais imaginei no tempo de ginasiano um dia sucedê-lo na Academia de Letras de Ilhéus, e muito menos imaginar que eu estaria hoje com o filho dele, com esse quilate que você tem. Pois bem, Obrigado, então você maneja a língua que você aprendeu isso. Você não usa palavras inventadas, você usa palavras portuguesas, palavras brasileiras, mas você arruma essas palavras de um jeito que as suas frases nunca foram ditas. Elas são uma exclusividade sua. E isso é arte. Isso é arte. Mas voltemos a Jorge. É bom que se saiba que Antônio Olinto, autor da Casa da Água, também é Obá confirmado de Opô Afonjá. Então, é um Obá falando de outro Obá, é um escritor falando de outro escritor. Então, são pessoas que se conhecem a fundo, que não foram dadas a elogios gratuitos. Estampavam verdades reconhecidas no outro. Pois bem, vamos adiante. Um dia ele me disse... Posso ir continuar? Pode, ficar à vontade. Um dia, Jorge, naquela conversa que eu citei a respeito do ateísmo dele, ele me disse que estava bolando uma carta a uma suposta leitura, que precisava dar uma resposta ao mundo. E esse mundo ele ia imaginar uma leitora, ia fazer uma carta, e na leitura, e nessa carta ele mostraria as coisas dele a essa suposta leitura. Então, falar disso até exige muito tempo. Eu estou morrendo de medo de não chatear e não cansar quem está nos vendo. A gente tem recebido comentários aqui muito elogiosos a respeito da transmissão da live, da qualidade da sua fala, especialmente, Rui, e
da originalidade do conteúdo, né? Do fato de se tratar de um assunto bastante peculiar que você trata e que você traz ao público com tanta intimidade, assim. É verdade, né? Mas essa intimidade veio do meu trilhar em terreiro. Se eu não fosse de terreiro, eu não teria tido essa intimidade. A minha intimidade com Jorge não foi via literatura, não foi via a sociedade mais ampla, não. Foi de um canal, inclusive, que há povo treiteiro, há povo que sabe andar por debaixo do pano. Mas vamos adiante. Então, eu não vi a carta. Tempos depois, eu li a carta publicada. E vou ler um pedacinho da carta, tá? Sim, A essa sim, claro, suposta leitura. claro. Posso sentar-me alegre em minha cadeira de obá, no axé Opoafonjá, coberto de, revestido de autoridade e honra, cedidas Acho que por a internet... meus amigos das religiões afro-baianas. Não só posso sentar-me nessa cadeira, mas ali devo e tenho de sentar-me, ou em qualquer outro rincão do terreiro, entre as iaô, eitas e os ogãs, e dos altos dignitários, porque só assim, profunda, e não na fácil observação de repórter, terei condições de vos falar dos orixás e da vida popular, dos mistérios do mundo mágico baiano. Então, você vê que ele diz a ela, mais adiante ele diz, finalmente de observação, mesmo de larga e se não Rui, eu houvesse não entre o sei, eu peço Criador e a até ao pessoal criação, que está assistindo a live que nos oriente se a falha da transmissão é minha ou de Rui. Rui, está tendo algum corte aqui para mim? A sua voz foi cortada no início do primeiro trecho. no início do primeiro turno, não sei. Eu vi uma Quer dizer, rodinha, não apareceu ficou no seu rosto uma rodinha. no No meu, meu, não, porque para apareceu mim no seu. no meu apareceu no seu também, eu não Agora sei. você está Talvez o pessoal nos oriente. Vamos seguindo congelado. A então. rodinha apareceu de novo. Está aparecendo a rodinha. Você está congelado. Coisa da internet. Bora. Aqui, Sumiu. Sumiu. Show. é, Show. Então show! eu volto ao começo da carta. Tá travando. Ai, meu Deus. Travou. É, De hora em hora trava, Geraldo. É coisa da já falaram, internet. já falaram que em alguns casos fui eu, em outros você. Então, está sendo para os dois. Deve ser alguma falha só da conexão. Acredito que deve ser É. passageiro. Deve ser alguma Nós somos muito instabilidade. mal servidos. Cobram fortunas para nos oferecer esse serviço de quarta categoria. Sim, verdade. É, Acho que agora estabilizou. O pessoal está comentando aqui. parece. Parece. Então eu vou Vamos voltar lá. ao negócio da carta. Vou repetir. Sim, 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 por favor. Naquela conversa que eu tive com ele, que eu já aludi, sobre se ele era ateu ou não, ele me disse o seguinte, que estava pensando em fazer uma carta a uma suposta leitora para dar resposta ao mundo. O mundo seria essa leitora. Pois bem, aí depois nós não falamos nunca mais sobre isso. Tempos depois eu vi a carta publicada e agora eu selecionei pelo menos 2 trechos que eu acho fundamentais. Aí ele diz assim, em determinado trecho da carta, a carta é longa, muito longa. Posso sentar-me alegre em minha cadeira de obá, no axé Opoafonjá, coberto de colares, revestido de autoridade e honra, que me foram concedidas por meus amigos das religiões afro-baianas. Não só posso sentar-me nessa cadeira, mas ali devo e tenho de sentar-me, ou em qualquer outro rincão do terreiro, entre as iaô,
as feitas e os ogãs, ao lado da Mãe de Santo e dos altos dignatários, porque só assim, na vivência real e profunda, e não na fácil observação de repórter, terei condições para vos falar dos orixás e da vida popular, dos mistérios, do mundo mágico baiano. Só assim poderei recriar sua verdade, recriar a face desses homens e mulheres que me cercam, cujos pés constroem a dança mais bela, homens e mulheres que trouxeram do fundo da escravidão, nos ombros lanhados, tanto a beleza por eles salva e conservada para nós. Lindo, belo, sou apaixonado por esse trecho. E mais adiante, deixa eu ver, meu Deus, eu estou perdido no meio de papéis, Geraldo. Facilmente entendereis, senhora, ele a trata por vós. Que pálida seria a descrição dessa festa de candomblé se o conhecimento do artista fosse apenas de observação, mesmo de larga e aguda observação, se não houvesse entre o Criador e a criação um anel de sangue, aliança de noivado e casamento, esse bater de coração em uníssono. Se vos posso falar de tudo isso sem mentir nem degradar, é porque tudo isso é parte intrínseca de meu ser, de minha própria verdade. Não se trata assim, senhora, de crer ou de não crer, e sim de ser ou de não ser. Essas coisas eu as trago dentro de mim, não as obtive, não as comprei em nenhum mercado de sentimento ou de conhecimentos, são minhas de direito e de algumas eu sei mesmo antes de tê-las vistas. Eu as trago dentro de mim. Aí eu acrescento, justamente por saber de tais coisas, Jorge Amado pode anunciar ao mundo que se constituía arauto e intérprete daqueles que exerciam em seu tempo a religiosidade africana que nossos ancestrais trouxeram na travessia do Atlântico. Então ele resolve a questão. Não é uma questão de crer e de não crer, é uma questão de ser ou de não ser. E é assim que o povo do candomblé é. É uma questão de ser ou de não ser. Não se discute fé, crença, quem tem fé, quem não tem, quem tem crença, quem não tem. Ninguém em terreiro discute isso. Discute assim, você é do santo, pronto, está resolvida a questão. Se não é, está do lado de fora. Se é, está do lado de dentro. E não se discute mais isso. Vamos adiante, se você deseja assim. Ô Rui, você acompanhou durante esses encontros que você teve com ele? Você acompanhou esse processo dele de amadurecimento, de instrução, de iniciação no candomblé? Ou quando você teve contato e se encontrou com ele, ele já fazia parte, digamos assim, maduro na religião? Assim? Olha, na primeira fase, eu acompanhei através dos livros, a fase política, lendo as obras literárias, Cacau, Sangue, Lelele, até Jubiabá. Eu conhecia como conheço a maioria dos escritores brasileiros, por informação e por leitura. Mas depois, com essa caminhada dele para terreiro, se aproximando de terreiro, eu era muito novo ainda, entende? Eu ainda era muito novo. E ele fez santo primeiro do que eu. Ele é da turma de Caribé, de Caíme, desse povo mais antigo, entende? Eles foram para terreiro primeiro do que eu. Mas, como eu vivia constantemente em Salvador, eu ia ao Gantuá, eu ia à Casa Branca do Engenho Velho, eu ia ao Afonjá. Então, eu sabia entrar e sair nessas casas e conhecia muita gente de santo em Salvador. Foi aí que eu conheci... Oh, meu Deus, o francês, me ajude, Geraldo, que a velhice chegou. Pierre Verger? Pierre Verger. Pierre Verger, o grande fotógrafo, que também era gente de terreiro, foi confirmado por Mãe Estela, né? Sim. E eles se constituíam um grupo de artistas, Verger, Jorge Amado, Caíme, esse povo, Caribé, eles só andavam juntos, eles entravam juntos e saíam juntos. E nisso eles foram se aproximando de terreiro
e os terreiros, achando que eles eram, de tanto frequentar, terminaram lá dentro. Entende? De tanto ir, todas as obrigações e festas públicas eles estavam lá, e eles eram bem recebidos pelo fato de ser Caribé pintor, esse menino, como é o francês? Pierre Verger, o fotógrafo. Verger, fotógrafo, Jorge Amado, escritor, Caymmi, cantor. Então eles eram bem recepcionados, eles eram bem recebidos pela Ialorixá Mãe Senhora, que era uma Ialorixá antenada, entende? Antenada com o tempo dela, com o mundo daquela época, cercada de gente boa, de gente sabida. Ela deu uma guinada no terreiro no Opô Afonjá, que subiu como foguete e se tornou conhecida internacionalmente. O terreiro ganhou fama internacional. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Um dia, Jorge foi levantado, que há uma cerimônia para o orixá vem, não é uma escolha de gente, é uma escolha do próprio orixá. Um dia, o Oxum indicou que Jorge Amado seria um Obá de Xangô. O que é Obá de Xangô? É uma espécie de ministro conselheiro da casa, que são 12, 6 à direita, 6 à esquerda, são 12 ministros, não é? É parecido com esse negócio de ministério de Brasília, mas muito diferente, porque não tem aquela cachorrada, nem tem gente safada lá. Pois bem. Então, assim foi suspenso a cerimônia, o ritual se chama suspender o Obá, isto é, levar nos ares. A pessoa escolhida senta numa cadeira e a comunidade levanta aquela cadeira nos ares e percorre o barracão com aquela pessoa sentada lá no alto. Aí depois vai ter os acestos, que vão ser os rituais de iniciação, que aí entra no tempo das cerimônias privadas, as cerimônias ocultas que ninguém vê, só o povo do terreiro. Só quem passa pelo ritual é que está ali presente, e os mais velhos do terreiro. Não só a cerimônia de confirmação, o momento da obrigação, ninguém de fora vê. Aí tem uma festa pública, onde o Obá é mostrado ao público e se senta no seu trono em público. Então a Mãe de Santo, quando chega, ela tem 6 ministros na direita e ministros na esquerda. Entende? E esses ministros todos são iniciados, passaram pelo ritual de iniciação, exceto VG, que VG veio antes. VG foi iniciado por Mãe Aninha, antes de Mãe Senhora. VG era o mais velho de todos na iniciação. Depois é que veio esse povo todo, né? Então eu ia para essas festas e via com eles. Entende? A intimidade só apareceu quando eu me tornei acadêmico. Aí, pela academia, quando eu chegava no terreiro, dizia assim, chegou o professor de Ilhéus, que é Babalorixá. Então, as pessoas me acolhiam com uma dupla recepção. Primeiro, porque era professor de universidade, não, primeiro, porque era Babalorixá, e segundo, porque era professor. Aí vem o terceiro nível, também escreve. Então, esse trânsito se tornou muito fácil para conversar com eles, né? Eu só não fazia parte com o grupo da bebedeira, da farra, né? Que depois que saía do terreiro, não iam para casa. Eles iam para a farra. E amanhecia o dia, às vezes na casa de um, às vezes na casa de outro. Dessa fanfarra eu não fazia parte. Mas fazia parte do papo, da conversa. Quando o VG estava para morrer, ele mandou um portador até mim, dizendo assim, professor, eu já vou embora porque Xangô já se despediu de mim. Chorei o dia todo e ainda fico emocionado com o recado que ele me mandou. Ele me mandou a muda de uma árvore africana, que era para eu ter eterna lembrança dele, e me mandou esse recado. Professor, eu já estou indo embora. Xangô já se despediu de mim. Pois bem, então isso já acabou, né? Estou contando aqui a história do passado. O tempo levou tudo isso. Agora é um tempo de vocês. Aí você devia
você que é um poeta tão bom, vá ver uma festa de candomblé para você beber naquela fonte de inspiração, inspiração que transcende, é uma para-realidade. Vá lá ver isto. Bom, vamos adiante. Sim. Sim, vamos adiante. Você O me que ouve, tem Rui? mais a dizer? Estou Bom, ouvindo. você falava da carta e a respeito da realidade dele, de ter entrado no candomblé também como vivência e ter falado a partir dessa posição dele, de vivência, né? Quer dizer, ter escrito a partir dessa posição de vivência. Se você tiver mais alguma coisa com relação a isso que queira falar, eu até oriento as pessoas que quiserem fazer alguma pergunta também, podem deixar por escrito. Eu vou formular as perguntas daqui a pouco. Efson já fez uma pergunta mais cedo, Rui, e aí eu te faço caso Eu você não tenha teria mais nada mais a uma falar agora. coisa ainda. Eu teria uma coisa ainda a apontar, para não ficar restrita ao campo da religião africana. Em São Perdão, Jorge Rui, dos eu não Ilhéus, ouvi, falhou. Você pode repetir, por gentileza? repito, sim, repito, para nós não ficarmos apenas nesses vieses que já abordamos, eu vou Sim, abordar mais um. Em São Jorge dos Ilhéus, que é um livro que todo baiano deve ler, não só porque é um livro de literatura excelente, bem urdido, bem tramado, a narrativa é um espetáculo. No capítulo intitulado A Chuva, seção 9, gravem bem isso, São Jorge dos Ilhéus, capítulo intitulado A Chuva, seção 9. Lá, Jorge Amado narra o desenrolar de duas cerimônias religiosas. Uma bênção na igreja de São Jorge, oficializada pelo bispo, e outra, simultaneamente, um batuque de candomblé no terreiro de Salu de Oxóssi. Eu não quero tirar de vocês a felicidade de curtir esses dois textos, a bênção do bispo e o batuque no terreiro, para vocês perceberem como é que uma pessoa isenta pega dois fatos diferentes, religiosos, da cultura brasileira, e tem, pelos dois fatos, um profundo respeito e amorização. São dois textos exemplares que todos os alunos, todos os professores de língua portuguesa e literatura brasileira deveriam colocar na mão de seus alunos como exemplo do que é construir um texto bem construído, em que o escritor apenas apresenta a realidade dos fatos tais quais eles são, e quando você acaba de ler os dois fatos de duas culturas tão divergentes, às vezes até antagônicas, diz assim, mas ele está mostrando a mesma coisa. O que esses dois grupos estão fazendo é a mesma coisa, meu Deus, de forma diferente. É o mesmo Deus, é a mesma crença, é a mesma fé, é a mesma devoção, tudo é igual. Onde está a diferença? Então, são dois textos que, para mim, são exemplares para combater o preconceito, para combater esses extremismos. E o Brasil nunca viveu uma fase de tanto preconceito geral de quem está me ouvindo como está vivendo agora. É preconceito de time de futebol, é preconceito político, é preconceito contra as mulheres, é preconceito contra gay, é preconceito contra tudo. E o ódio, dois ódios se digladiando para lá e para cá, as esquerdas odiando as direitas e vice-versa. Eu não pensei de viver um tempo como eu estou vivendo agora. Sou testemunho de um tempo que este país se tornou num campo de batalha de ódios. É ódio para lá, é ódio para cá. Pois bem, então eu aconselho, eu sugiro, aliás, que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia, assim diziam os meus antigos, que leiam pelo menos o capítulo intitulado A Chuva, a seção 9, em São Jorge dos Ilhéus, e depois tirem suas próprias conclusões.
Pois bem, por esse viés, a gente vê que Jorge Amado não era uma pessoa apenas ficcionado nas questões afrodescendentes da religião do candomblé. Não, tudo que ele se dava a narrar, a dissertar, a descrever, era sempre com um profundo respeito e amorosidade. E tanto ele respeitou, o respeito dele foi tamanho, que ele não fez censura à fala de seus personagens. Deixou que seus personagens falassem num texto literário tal qual eles falariam na vida real. Isso, para mim, é profundo respeito ao modo de ser do outro. Sim, você Que a tem única toda a forma de você razão. combater o preconceito é um profundo respeito ao modo de ser do outro. E Ah, que conectado quanto exatamente quanto com tempo o que nós você temos disse há aqui? pouco, né? De Como? conectado exatamente com o que você disse há pouco, do acirramento dessa dualidade, dessa contradição que vivemos a todo tempo, e ele, com o poder de dirigir a palavra do seu personagem, foi capaz de ouvi-lo e de respeitar a fala dele sem que lhe interrompesse a fala, né? Quer dizer, a capacidade de ouvir que hoje tanto falta, é, e é isso. Aqui a gente teve algumas manifestações também falando a respeito desse mal-estar do momento que vivemos, de como tem sido difícil, de como tem sido uma situação muito séria assim, para o brasileiro, né? E em alguns outros lugares do mundo essa onda de conservadorismo, de acirramento também tem crescido. É um momento presente, infelizmente. Né? Olha, e pensar, Geraldo, que houve um tempo em que os livros deste homem foram queimados em praça pública. Mas hoje a gente pergunta, quem foram as pessoas que queimaram os livros? A gente não sabe. Pergunte, quem foi Jorge Amado? Todo mundo sabe. É verdade. Você tem toda a razão. E como ele venceu essas barreiras, né? Desde a, a restrição familiar ali do ambiente escolar, como você disse, que as alunas o liam nos intervalos, e depois essas barreiras políticas, né, que ele venceu pela censura, né? Quer dizer, contra a censura. Nós temos aqui mensagens de muitas pessoas que estão presentes, Rui, e eu vou anotar aqui a presença de Paulo Cidade, nosso presidente da Academia de Letras Oh, de que Ilhéus, honra! a Maria Chão, que também está aqui, Ah, que e maravilha! Heloísa Prazeres, da Academia de Oh, Letras da Bahia, Heloísa recentemente, Prazeres, sim, me também está aqui, ouvindo? sim, Subir da honra. É mais do que honra, é glória. sim. A gente agradece bastante a presença do público que se fez presente. Tica Simões também, logo no início da live, ela já ingressou. Valmiro Carmo. Tem uma Ah, série meu de pessoas. povo. Jefferson Lima. Sim, teve Nem muita sei quem tu é manifestação você, eu tô também. aprendendo. É meu Maria povo. Chão, também, da nossa Academia de Letras Maria de Ilhéus, está Chau, aqui. Fabrício Brandão. Muito, Fabrício. isso. Ô Rui, acredito que a pergunta de Jefferson segue um pouco dentro desse contexto das últimas falas. Ele perguntou o seguinte: Rui, como o senhor avalia as críticas feitas à obra de Jorge Amado, entre elas a de eventual preconceito em relação ao negro e às mulheres? São críticas que têm surgido recentemente, né? Olha, quando alguém põe a cara na tela, não tenha dúvida, vai receber beijos de quem concorda. E vai receber bofetadas de quem não admite o que foi mostrado. Então, raras obras humanas escapam disso. Pelo menos até hoje que eu saiba, Dom Quixote de La Mancha, não é? A Divina Comédia, Romeu e Julieta, Hamlet, não é? A Mona Lisa, para falar de escultura, de pintura, a Pietà de Miguel Ângelo, para falar de escultura. Então, são raríssimas obras que, com o tempo, elas não são atacadas pelos que detestam, ou não gostam, ou não admitem, ou não a entenderam.
Então, Jorge Amado não escapa desse crivo. Ele foi criticado quando escreveu as primeiras obras, as segundas, as terceiras, as quartas, sempre foi. Sempre houve quem criticasse, sempre houve quem elogiasse. E nesse trânsito de quem concorda e desconcorda, é que se faz a cultura. Então a gente tem que ter um respeito profundo pelos que não gostam de Jorge Amado. E eu mesmo tenho pessoas, conheço pessoas de perto, que não pronunciam sequer o nome dele. Eu não vou citar o nome dessas pessoas, né? Que pessoas... Eu conheço uma pessoa que diz assim, aonde toca o dedo de Jorge Amado, apodrece. Eu ouvi de uma pessoa dizendo que quando Alcione abre a boca, abre-se uma privada, um vaso sanitário. Ora, então, nós vivemos num Estado democrático de direito que as pessoas têm liberdade para expressar seu pensamento. Só que muita gente confunde liberdade de expressão com liberdade para ofender. Porque você pode fazer uma crítica a qualquer obra de arte tendo um profundo respeito pelo autor e pela produção do autor, apontando onde o autor falhou, onde há deslizes. Isto é até uma obrigação da crítica fazer isso, não é? Porque senão nós terminaremos incensando todos os monturos que se nos mostram. Então, a crítica, inclusive a crítica que rebate, tem um papel muito importante. A moeda tem duas faces, a cara e a coroa, não é? Então, se você tem a escuridão da noite, você tem a claridade do dia. Se você tem o começo, mas você também tem o fim. Se você tem o homem, também tem a mulher. Se você tem o alto, também tem o baixo. E essas coisas, quando elas se juntam, é que fazem a existência acontecer no planeta Terra. Então, há defeitos em algumas obras? Ah, sim. Há defeitos seríssimos. Porque não foi um Deus que criou, foi um humano, foi um artista das letras, baiano, nordestino, brasileiro, sul-americano. Tem, inclusive, defeitos de nossa própria condição de escritor. Nós, os escritores, quando eu digo nós, porque você também nós, os escritores que temos o dom da intuição, baixar do além, e de repente você tem aquela coisa ali, a soma toma conta de você, ou você escreve, você fica doido, não é? Se você vem um poema na sua cabeça, você está deitado, se você não se levantar para registrar, você não dorme. Aposto que com você é assim também, não é? Pois é, que eu não sou um privilegiado, só eu passo por isso, não. Todos nós passamos. E nesse ato da intuição passar para a realidade escrita, muitas vezes a gente não consegue passar o âmago do que foi intuído, da forma que foi intuído, porque tem a luta com o idioma, que às vezes cansa tanto, é preciso que você volte, leia e releia, e corte, e acrescente, e mude. Essa segunda luta que ninguém sabe, ninguém vê, ninguém acompanha, é muito ingrata, que o ato de intuir não é ingrato. Ele vem na hora mais inopinada. Você pode estar na fila do banco, na farmácia ou na hora da vacina, na hora do banho, ou mesmo no sanitário, porque isso não depende do corpo físico, a intuição não depende do corpo físico. É uma instância da psique do humano que funciona e azar do corpo, o corpo que se vire, porque agora ela diz, agora eu cheguei. Então a coisa vem. Na ânsia de você perder, você sai rabiscando, vambora, ou digitando, vambora, vambora, vambora. Aí você guarda. No outro dia, quando você lê, você tem tanta frase idiota que escreveu que precisa cortar, acrescentar. Olha, eu tenho um grande amigo chamado Luiz Carlos Teixeira de Freitas. Ele é um astrólogo clínico, mora em São Paulo. Quando eu mandei o primeiro manuscrito da Sombra no Espelho para ele ler,
e os meus amigos têm autoridade para espinafrar à vontade, que é Ana Del Vaz, Tica Simões, Margarida Fael, Ritinha Dantas, Marialdo Logoni e Luiz Carlos Teixeira de Freitas. Ele pegou um capítulo e mandou me dizer assim: Rui, ninguém merece ler isto. Só disse isso. Tinha um capítulo que ele escreveu: Rui, ninguém merece ler isto. Quando eu fui reler, sabe o que eu fiz? Apaguei. Não. Não, Apaguei. Então é isso, né, Geraldo? Então, para fechar a conversa a respeito da questão de... É quem o Éder, não, como é? Foi Efson Lima que perguntou. Pois é. Então, não vamos tomar a obra de Jorge Amado em seu todo como expressão da perfeição artística, não é. Nem ele, nem nenhuma outra obra, com raras e honrosas exceções, algumas das quais que seja do meu conhecimento eu já citei aqui, não é? Tá certo? Certinho. Os primeiros livros dele, do ponto de vista do arcabouço literário, são livros ainda carentes. Quando ele chega em Terra dos Sem Fim, ele já é um escritor maduro. Então, é um dos maiores livros da literatura brasileira, Terra dos Sem Fim, em termos de construção literária. Você não encontra defeito em Terra dos Sem Fim. Vamos lá. Falando especificamente da questão de literatura, Marialva Monteiro perguntou por que Jorge Amado é tão pouco estudado nas escolas. Puro preconceito, que é irmão da ignorância, não é? Primeiro vem a ignorância e com ela o preconceito e o outro irmão, que é a prepotência. Então, ignorância, preconceito e prepotência andam juntos. Quando um se senta, o outro se levanta. Então, porque consideram Jorge Amado um escritor menor. E vão continuar assim até que um dia a luz acenda e a escuridão se dissipe. Ele não é um escritor maior, ele é um grande escritor. Repare que eu não estou dizendo foi, ele é. Porque a obra dele o imortalizou em 49 livros, traduzido em 49 idiomas em 80 países. Se isso não for suficiente para mostrar a importância de um escritor, seja lá de que nação for, o que será? O que será necessário para que se reconheça isso? Você viu que o Nobel negou 2 vezes a Jorge Amado. Ele não quis, ele não queria prêmio Nobel, ele não queria. Mas ele recebeu o prêmio Camões em 1924, desculpe, em 1994, pelo conjunto da sua obra, que é um dos prêmios mais importantes de língua portuguesa, é o prêmio Camões. Ele recebeu, não foi por uma obra, pelo conjunto da obra. Ora, as escritas de um autor que em seu conjunto merece o prêmio Camões não é qualquer obra. Porque quem atribui o prêmio não é qualquer um. São personalidades ilibadas que julgam. Sim, e, salvo engano, esse prêmio ele é atribuído a todos os autores da língua portuguesa, que compõem vários países, né? Então, não é uma seleção só entre os brasileiros, mas uma seleção entre os países lusófonos. Outro dia mesmo, quieta a língua ferina, outro dia eu andei sabendo que numa determinada escola superior da nossa região, um professor de literatura andou dizendo que aqui só se tem esses autores menores como Jorge Amado e Adonias Filho. A ignorância está sendo professor de literatura. Assunto onde nós vamos chegar. Ai desses alunos. Não é coitado desse professor, coitado desses alunos. Verdade, Rui. Rui, eu vou marcar a presença aqui também de Peligra, Alabogi. É Alabogi que fala? Eu acredito. Alabogi. José de Rocha. Oi. Valmir do Carmo, eu já falei.
Ah, Tem um pessoal, bastante gente te mandou lembranças, Rui, fez cumprimentos com expressões que infelizmente eu não conheço, são expressões de terreiro, como o próprio Alabogi, botou Alabogi, Egbon e Jexá. é. Valdeik, um monte de gente que passou por aqui, Jai Alves, Ah, na verdade, Jailton. Cadu, Jai Alves. É, o grande Aqui Jailton. aqui só aparece para nós o arroba, né? Então é difícil de Sei, pegar. sei. É. Então já Rui, eu podemos acho que a gente já encerrar, não tem é? uma hora, a gente tem 1 hora e Já 10. podemos encerrar para não cansar os ouvidos e os olhos de quem está nos vendo e ouvindo. Valente aqui também falou Iagide. Agidê, A Aguiar falou Ocolofé, meu pai. E ah, a gente tem Colafenoro, seguindo é a Gilodá, Maria Aparecida Guiar. Simone Colbertos, a Coromi. E a gente tem tido manifestações aqui constantes Tá certo. das pessoas que estão assistindo. Rui, eu lhe agradeço bastante Espero, pela. es- Sim, pode espero, falar. Geraldo, que eu tenha dado conta de um recado. Espero que eu tenha feito jus ao tempo que essas pessoas gastaram, principalmente você, e Paulo Cidade, que bolou esse evento, né? A ele as minhas reverências e os meus agradecimentos. Rui, eu não tenho dúvida, as manifestações continuam aqui sendo feitas e elogiosas, bastante elogiosas com relação à sua fala. Eu lhe agradeço pelo seu tempo, pela sua presença, por ter se dedicado a preparar essa fala com a gente. Agradeço a Paulo Cidade pela oportunidade de realizar essa transmissão também. Fico muito feliz de tratar do tema. Já estive no seu terreiro, na sua casa, assim como também já estive na casa de Mãe Ilza, em Ilhéus, no terreiro de Mãe Ilza. E para mim é de enorme alegria ter nascido na Bahia e ter conhecido e poder conhecer nas cerimônias públicas, né, as atividades de candomblé e de todos esses preceitos religiosos que ajudaram a perpetuar e a promover a resistência de um povo que sofreu muito tempo, né, que sofre ainda e que vem sendo atacado, assim. É isso, Rui. Muito obrigado por tudo. Eu quero Eu manifestar também, aproveito. principalmente, quero manifestar a você, Sim. principalmente, a minha alegria de ser entrevistado por você, porque você é um príncipe da realeza do candomblé. Você é cabeça de Logoedé, o príncipe dos príncipes dentro de qualquer terreiro. O príncipe encantado. Eu lhe agradeço muito. Lhe agradeço Você, muito a você tem gentileza. notado que sempre que eu lhe encontro, lhe chamo de meu príncipe, não é? Tenho notado, sim. Pois é, pois é. É. E a gente já falou sobre o Logum Edé numa outra oportunidade, por WhatsApp, né, quando a gente conversou. E isso me contenta muito também, esse sincretismo que existe na Bahia, da gente poder transitar entre essas, digamos que, realidades religiosas e a forma como o candomblé tem esse aspecto realmente do ser, e não necessariamente de uma fé confessional, mas talvez de uma postura O existencial, né? respeito, o respeito. Sim, um respeito. Isso é fundamental. Exatamente. Você leu meu livro A Sombra no Espelho? Eu li, eu estou lendo por ordem aqui, eu estou no momento da porteira para fora. Li Sim, a Fala de Santo, do uh, Santo. Fala do Santo, perdão, e os dois que são sobre contos de terreiro, o Itã de Boca Ouvido, não é isso? Itã de Boca Ouvido e É, Itã dos Mais Velhos. é isso. Quando tiver, Então, você tem e A os de Sombra no poesia eu li Espelho, todos, né? Novos Dizeres, Verso Reverso, os de poesia eu li todos. As de e prosa você que eu... tem A Sombra no Espelho, Eu acho que eu tenho, Rui. Eu não tenho não ache certeza, não, não. veja se tem com certeza. Você Eu deve vou... ter. Eu Eu não tô com... deixaria de lhe mandar.
Veja isso e me Com informe. certeza. Então, Sim, a tá gente bom. encerra, não é, Geraldo? Cabe a você Encerra. encerrar. Eu só gostaria de fazer uma recomendação final de quem quiser saber mais sobre a biografia de Jorge Amado, que em 2018 foi lançada uma biografia chamada, com o nome o próprio nome do autor, né, de Jorge Amado, Jorge Amado, uma biografia, da autora Josélia Aguiar, e essa biografia foi elogiadíssima pelo trabalho, pela qualidade da pesquisa. Então, quem também se interessar mais pela biografia de Jorge Amado, uma recomendação que fica aqui na live. Um abraço, Rui, uma boa Um noite. abraço, Geraldo. Um abraço para todos e para Um todas abraço que para nos todos os assistiram. presentes com agradecimento. Tchau, tchau. Até outro momento. Até.